dia pro primeiro vlog aqui do canal. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia de fazer muitas coisas por aqui. Eu gosto de organizar a casa inteira pra começar a semana com a casa meio que resetada, sabe? Zerada. Mas pra minha sorte, glória a Deus, aleluia, a Maria veio sábado. A Maria me ajuda aqui em casa, mas a Maria também é minha segunda mãe, porque ela trabalha na casa dos meus pais há 30 anos. Eu tenho 25, então ela meio que me criou, sabe? Ela vem aqui pra casa e cuida como se fosse, assim, dela. Então, minha casa fica perfeita, cheirosinha. Ela lavou bastante roupa, então tem roupa ali pra tirar do varal e guardar, ou então deixar dobrada pra quando ela vier, ela passar. E a minha programação do dia, basicamente, é organizar as coisas que estão faltando pra poder começar a semana com a casa totalmente zerada, organizada. Hoje também a gente vai instalar a TV no nosso quarto. Aleluia, Senhor! E outras coisas que vão aparecendo pelo dia. Tem um trabalho para editar e postar ainda hoje também, então eu vou dedicar uma parte da minha tarde para isso. Já tomei café da manhã com meu marido, vou fazer meu devocional ainda, claro. E pelo que eu estou me lembrando, até agora é isso. Mas outras coisas vão surgindo durante o dia. Hoje à noite a gente também tem um aniversário. E aí vocês vão acompanhando tudo comigo. Como esse é o nosso primeiro vídeo oficial, eu acho que cabem algumas apresentações, né? Então, muito prazer, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 25 anos, sou recém-casada. No momento que eu estou gravando este vídeo, né? O meu único trabalho é com a internet, eu sou influenciadora no Instagram e agora estou no YouTube também, que era realmente uma vontade muito grande desde o ano passado e agora oficialmente estamos aqui. Eu ainda faço faculdade, eu faço engenharia de produção na UFC, que é a federal daqui do Ceará, né? Eu moro em Fortaleza. Outra informação relevante, né? Eu moro em Fortaleza. Estudo na UFC, estou muito pertinho de me formar. Esse é o meu último semestre, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje eu sou influenciadora e cuido da minha casinha com muito amor. Hoje a gente vive muito mais do que eu achava que a gente ia conseguir viver quando tivesse recém-casado. E é muito bom, porque eu consigo de fato ver a mão do Senhor em cada coisinha que a gente tem, que a gente vive, que Ele nos proporciona. A gente pode provar muito. Eu tenho 7 meses de casado, né? Então a gente prova até hoje muito das maravilhas que o Senhor fez na nossa vida e faz na nossa vida diariamente. A gente passou por muitas adaptações até chegar no casamento de fato, né? E tem sido incrível. É muito bom. A gente casou em agosto de 2025, nós estamos em março de 2026, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo. E ser casada é a melhor coisa do mundo mesmo. Bom, dito isso, muito prazer. Agora eu vou lavar a louça do café da manhã e organizar mais ou menos as coisas aqui pela sala, porque o Davi tá fazendo uma reunião aqui de casa. Ele não trabalha aqui, ele trabalha lá no Maracanaú, que é outra cidade, né, ficar uns 30 minutos daqui de casa. E aí, quando ele terminar ali a reunião, a gente vai instalar uma TV no nosso quarto. Obrigada, Jesus. Enquanto ele tá lá, eu ia fazer meu devocional, mas eu descobri que a reunião dele é super curtinha, entre 20 e 30 minutos. E eu já tô aqui, tem uns 5, eu acho. Então, não vai dar tempo de eu fazer meu devocional nesse tempinho. Então, eu vou organizar as coisas por aqui. E aí, quando ele terminar a reunião, a gente vai colocar a TV. Welcome to my bedroom. Gente, aqui no quarto tem várias coisas em cima da cama, porque vocês lembram que eu disse que eu ia tirar as roupas do varal e ou ia guardar ou ia dobrar as que a Maria ia precisar passar. Normalmente essas roupas que ficam dobradas, esperando o dia que serão passadas, elas ficam no nosso quarto de hóspedes, que também é o escritório. Na verdade é um escritório que também é quarto de hóspedes. Só que a gente usa muito pouco, porque a gente nunca recebeu um hóspede e o meu marido trabalha presencial todos os dias e, como eu falei pra vocês, o meu trabalho é só com a internet. Então eu acabo não usando tanto o escritório. E aí, lá virou um grande lugar para armazenar as roupas que serão passadas, eventualmente, em algum momento da vida. E aí elas estavam todas lá, só que agora ele tá lá fazendo uma reunião, então tiramos todas as roupas de lá, trouxemos pra cá, só pra ter onde colocar mesmo. E agora eu vou arrumar minha cama, vou arrumar meu quarto, a gente vai já colocar a TV, tô ansiosa por esse momento, já é a 5ª vez que eu falo isso. E eu vou colocar elas em algum outro lugar, elas serão transferidas mais uma vez. Eu tô achando que eu vou colocar elas em cima de uma cadeira lá no meu closet, e aí quando chegar o momento delas, glória a Deus, foram contempladas. Mas por agora elas
vão ter que sair daqui, né? A gente também vai arrumar minha cama, porque eu não sou uma pessoa, se eu passar o dia com a minha cama desorganizada, eu gosto dela ficar arrumadinha, de ter a sensação de entrar no meu quarto e ele tá organizado. E querendo ou não, isso faz muito bem pro nosso psicológico, né? Pro meu, pelo menos faz. Cama pronta e arrumada. Gente, essa arte aqui que vocês estão vendo, tanto essa parede listrada quanto esse painel azul, essa frase que eu coloquei aqui, um versículo, na verdade, eu que fiz. Aqui em casa, sou super adepta de fazer coisas que na minha cabeça não são tão difíceis assim. Pintar metade de uma parede não tem como ser tão difícil assim. Teria ficado mais perfeito se fosse um profissional fazendo? Teria. Só que eu teria que esperar a disponibilidade do profissional e tudo. E na minha cabeça, eu sei que eu tenho a capacidade de fazer, entendeu? E eu realmente tinha, olha aí como foi que ficou. Ficou lindo. Aqui a gente tá usando tudo cromatintas, todas as tintas da minha casa são cromatintas, tá, gente? Aqui a gente usou o Marinho Imperial nesse painel azul. Quando a gente se mudou pra cá, a gente colocou esse painel e ele era verde, um verde muito lindo, também da Croma, é um verde Maldivas. Só que as minhas roupas de cama iam combinar mais com o painel azul. E aí eu troquei pro painel azul. E aqui do lado a gente fez essas listras com baunilha, que é essa cor mais escura que vocês estão vendo, e o branco sereno, que é quase o branco neve, quase o branco normal da parede, né? Só que ele é um pouquinho mais abegeado, digamos assim. E aí ele faz o contraste perfeito com baunilha. E todo o processo disso aqui está lá no meu Instagram, @LuisaLima. Capa é exatamente isso aqui. E foi muito legal. Além disso aqui, eu também já pintei a parede da minha sala. Tô pintando a casa de uma amiga minha. E, gente, só coisinhas assim que são detalhes, são decoração, que mudam totalmente o ambiente. Essa parede aqui, eu até falei lá no vídeo, que eu achava ela muito vazia. O nosso quarto, na verdade, eu achava ele pouco decorado, porque, de fato, tem a cama, as mesinhas de cabeceira que são inclusive provisórias, elas nem são daqui, uma é da sala, a outra é lá do quarto de hóspedes. E o guarda-roupa, né? Então era isso que tinha aqui. E uma forma que a gente achou de preencher o espaço foi com tinta. Então, isso aqui, eu vou colocar 2 quadrinhos aqui ainda, mas isso aqui ficou super legal. Foi bem fácil de fazer. Assim, não foi bem fácil de fazer, foi trabalhoso, mas não foi difícil. Foi fácil. Isso aqui foi trabalhoso e difícil. Mas isso aqui foi trabalhoso, não foi difícil. E deu outro ar completamente diferente pro ambiente. Então eu sou a pessoa que 100% incentiva a pintar a sua casa, porque se der errado, é só pintar de novo. Eu não tô dizendo pra você pintar toda a fachada da sua casa, pintar o seu apartamento inteiro, mas se você mora de casa alugada e quer mudar os ambientes sem precisar de marcenaria, sem precisar de maiores intervenções, tinta é uma excelente opção. E eu indico de olhos fechados a Cromatintas, porque, gente, esse painel aqui, a gente pintou 10 horas da noite, no quarto fechado, com ar-condicionado, e dormiu no quarto no mesmo dia, porque não fica com cheiro de tinta nenhum. Detalhe, isso tudo pareceu uma publi, mas não foi, tá? O meu marido trabalha na Croma, então não é a publi, é o produto da casa, entendeu? Tudo nessa casa é Cromatintas. É o meu ganha-pão. TV instalada, eu nem acredito que finalmente temos TV no quarto. Gente, um grande rolê aí, essa TV, viu? Mas agora eu vou me arrumar pra ficar em casa mesmo, vou tirar esse pijama, vou colocar uma roupinha de casa pra eu ficar mais confortável. Como eu tô gravando o vlog, eu não fico confortável de ficar sem o hobby, né? E aí faz um pouco de calor, porque enfim, eu moro no Ceará, né? Eu vou trocar de roupa agora e vou passar uma maquiagenzinha, porque como a minha pele está neste estado inexplicável, que nem na minha puberdade eu passei por isso, eu fico me sentindo muito feia.
E aí eu vou passar uma maquiagenzinha pela minha autoestima, né? Porque vocês também não são obrigados a me ver com a cara assim. Isso aqui foi uma reação alérgica a uma linha nova de shampoo que eu passei, vocês acreditam? Muito provavelmente isso só aconteceu porque eu tava passando uns produtos na minha pele, fazendo meu skincare, de acordo com as vozes da minha cabeça, e aí acaba que eu destruí a barreira cutânea da minha pele. Ela ficou muito mais suscetível a inflamações e tudo, muito mais sensível, né? A barreira protetora dela não estava mais aqui. E aí, por conta disso, isso aconteceu, né? Eu usei uma linha nova de shampoo e condicionador e máscara, e aí tive essa reação, essa é a minha suspeita, na verdade, né? E aí eu suspendi o uso desse produto, claro. E agora eu tô só hidratando a minha pele, hidratando, usando o Cicaplast aqui de dia e de noite, porque a promessa dele é milagrosa. E eu estou contando com esse milagre. Estou usando o Cicaplast de dia e de noite. E quando não, porque ele é muito pesado e eu tenho a pele acneica, né? Então o indicado é que eu não use ele 24 horas por dia. Eu passo esse hidratante aqui da NYX, que é bem levinho. O custo-benefício dele é maravilhoso. Gente, na verdade ele é bem baratinho. Ele foi tipo R$ 30. E ele é bem levinho, a camada dele fica fina na pele, ele seca na pele. Eu acho ele muito bom, eu gosto muito dele. Uso muito antes de me maquiar. Eu uso tanto ele quanto um da Garnier, que tá super conhecido, de ácido salicílico, que ele é muito bom. Só que como ele tem o ácido salicílico, eu tô preferindo não usar agora, porque eu tô usando só produtos mais leves, né? Sem ácidos, sem outros componentes que não sejam de restaurar a pele. E eu tô usando realmente só hidratante. Então, eu hidratei aqui. E os outros produtos que eu estou usando são não comedogênicos, né? Eu ia passar o corretivo na pele toda, mas na verdade eu vou passar o protetor, que tem cobertura também. Eu uso o protetor da Olly, que tem FPS 95. O ideal seria usar todos os dias, mas como eu fico muito em casa, eu não uso. É bem sequinho, a resistência dele é boa. Eu gosto, inclusive, de usar ele pra sair, porque ele dura bem na pele, sabe? E aí, eu vou passar ele aqui agora. E assim, eu sou uma nova mulher. Vou só colocar um brinquinho. Nova criatura. Agora a gente vai ali fazer um cappuccinozinho pra eu tomar enquanto eu edito os meus vídeos. Eu tenho um provador hoje pra postar da MyTag. E eu amo a marca do coração. E eu edito e aí eu já vou colocando nos rascunhos do Instagram e posto tudo de uma vez, né? São 5 vídeos, mais as fotos que eu tirei. É uma coisa que me demanda bastante tempo. Eu demoro mais ou menos umas 2 horas fazendo. Então eu gosto de me preparar psicologicamente antes de começar a fazer. E dessa vez eu vou testar editar pelo tablet, porque eu acho que vai ser melhor. Eu já tive a experiência de editar uma vez pelo iPad, aí eu fico meio na dúvida, assim, se eu faço pelo celular. Mas dessa vez eu vou tentar fazer pelo iPad. Até porque esse celular aqui vai estar gravando. E aí eu vou agora fazer o cappuccino, vocês vão comigo, né? Claro, vou levar. E depois a gente vai editar. E normalmente eu faço isso no meu sofazinho, né? Com alguma coisa de fundo na TV. Eu tô gostando muito de assistir vlog, principalmente porque eu tô começando a querer produzir mais conteúdos nesse formato, como esse, né? Que é o primeiro. E aí eu gosto de estudar bem antes de começar a fazer, né? Eu vou editar os meus vídeos enquanto eu assisto outros vídeos e gravo um outro vídeo. E tudo, e muitos vídeos. Pra mim, não tem cappuccino melhor desses que já vêm prontos do que o da Santa Clara. Vamos nós, então, agora editar vídeos e assistir minha TVzinha no meu quarto. Eu
dei uma pausa lá na edição dos vídeos, porque o tempo tá começando a fechar aqui, eu tô achando que vai chover, eu vim logo tirar essas roupas do varal. O que é engraçado, porque mais cedo eu falei pra vocês que eu ia trocar de roupa porque eu tava com muito calor, porque eu moro no Ceará. Mas, primeiro semestre aqui é o nosso inverno, né? Entre aspas. Teoricamente chove muito, e quando não tá chovendo faz muito calor. E era exatamente o que estava acontecendo. Hoje mais cedo tava fazendo muito calor, porque eu acho que vai chover agora, porque o céu tá dando uma acinzentada, o que eu amo, porque fica muito fresquinho. E aí, meu Deus, top, melhores sensações, fazer o meu devocional com clima de chuva, tomando um café. Meu Deus, me abrace. E aí eu vou logo tirar essas roupas aqui do varal, né, pra elas não pegarem chuva, porque elas já estão secas desde ontem. E aí eu vou realmente só tirar, eu não vou nem guardar agora não, porque eu preciso terminar a edição dos meus vídeos por conta do horário, né, que eu tenho uma hora pra postar. Terminei de tirar as roupas e enquanto eu tirava, choveu e já passou. Mas tudo bem, eu vou deixar elas aqui em cima do sofá, vou fazer o que eu disse, né, terminar os vídeos e depois eu coloco as coisas no lugar. Mais tarde, na verdade. Eu tô usando aqui em casa agora esses dois varais, que eles são do jeito que vocês viram, né, varal tradicional. Ele é muito parecido com aquele de teto também, só que ele é de chão. E a gente usava um maior do que esse, que cabia mais coisa. Esse daqui ele é bem pequenininho, eu acho que ele é frágilzinho, eles são novos, sabe? A gente usava um maior, só que ele quebrou misteriosamente, entre algumas aspas, misteriosamente, né? Não sei se vocês viram, quando eu tava tirando as roupas, eu arrastei o varal aqui pra dentro de casa. Foi fazendo isso com aquele outro varal, ele tava cheio, eu tava com um pouco de pressa, que ele simplesmente se desmontou inteiro, quebrou inteiro. Só que, na minha cabeça, a força que eu usei foi completamente desproporcional pro estrago que causou nele, sabe? E aí, ele, por si só, ele era bem maior que esse, mas ele não era suficiente. Eu já ia precisar comprar um outro menorzinho. Aí eu comprei dois desse, que até agora tem atendido bem a gente, né? Só que assim, além do varal ter quebrado, entre algumas aspas, né? Misteriosamente, pra mim foi misteriosamente, gente. Eu também tinha reclamado na mesma semana de ter que estender roupa, de ter que guardar roupa, enfim. Eu amo lavar roupa, amo usar a minha máquina, tipo assim, uma das minhas funções preferidas de casa. Só que a parte de guardar as roupas, de estender as roupas, não é das minhas preferidas. Só que eu tento viver ao máximo que eu posso, e realmente é um treino mental, é um exercício que a gente tem que fazer sem reclamar. Sem reclamar, sem murmurar, porque nossa murmuração para Deus é rebeldia. Então é uma coisa que, para mim, é para ser inconcebível, já que eu sou cristã, né? Eu viver uma vida reclamando. Além de que, quanto mais a gente reclama, piores as atividades que a gente não gosta de fazer ficam. Então, eu poderia até não gostar de uma coisa, mas eu reclamo tanto, eu reforço tanto isso que eu passo a odiar. Então, uma coisa que era ruim passa a ser 300 vezes pior. E os nossos olhos são a janela da nossa alma. Então, a forma que nós encaramos as coisas, que nós vemos as coisas, definem totalmente o nosso emocional. Tem muita influência sobre a nossa mentalidade, sobre a nossa mente, enfim, sobre as nossas emoções. Eu acredito muito nisso e tento viver o máximo que eu posso em cima disso, né? Então, o que aconteceu? Eu reclamei que eu tinha que estender roupa, 2 dias depois o meu varal quebrou. Eu acredito que isso tenha sido causa e consequência? Não, não acredito. Eu atraí isso de forma alguma, está repreendido. Não acredito em lei da atração. Mas eu acredito que foi uma coincidência que eu posso usar para aprender com o Senhor, né? Que eu posso usar para, de fato, não reclamar, reforçar tudo isso que eu falei para vocês, né? Não reclamar nem que seja um pouquinho das coisas que eu tenho que fazer para casa, que eu orei tanto pro Senhor, né? Eu pedi tanto essa casa para Deus, eu orei tanto por isso, orei tanto por tudo que eu tô vivendo agora, não faz o menor sentido eu reclamar, nem que seja um pouquinho, das obrigações que vêm atreladas à bênção que o Senhor me entregou, né? O nome disso é, inclusive, obediência.
Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, terminei de postar. Demorei exatamente 50 minutos, eu tava cronometrando, né? Pra eu ter noção de quanto tempo mais ou menos eu realmente demoro fazendo isso. Além de editar os vídeos, eu demoro mais uns 50 minutos só pra preparar os stories, colocar eles nos rascunhos e depois soltar tudo, né? Então, eu tava fazendo exatamente isso agora. Passei mais uns 20 minutinhos curtindo por isso no sofá e agora nós vamos tomar banho. Eu vou, na verdade, tomar banho, lavar os meus cabelos, que estão nesse estado. Eu já suei com esses cabelos, enfim, por isso que eles estão no penteado. Vou passar uma máscara, fazer uma hidratação, uma reconstrução, alguma coisa, porque o meu cabelo é pintado. E aí, todas as vezes que eu lavo, eu faço algum tipo de tratamento pra ele ficar com um aspecto melhor, né? Não ficar tão ressecado. E depois a gente vai finalmente fazer uma coisa que era pra eu ter feito no comecinho do dia. O devocional, exatamente. Hoje à noite a gente também tem um aniversário, então o meu tempo ele tá meio que cronometrado agora, né? Eu vou tomar banho, lavar meus cabelos, vou fazer meu devocional, tenho que guardar as roupas, e 7 horas é um aniversário, e eu acho que a gente ainda vai dar uma passada na igreja antes, então a gente vai ter que sair ainda mais cedo pra conseguir estar lá pontualmente 7 horas. Então eu tenho até 6 horas pra fazer tudo que eu preciso pra conseguir me arrumar, pra gente conseguir sair no horário, e a título de informação, já são 4 horas, então nós vamos meio que correr. Mas vai dar certo. Vocês agora estão no meu closet. Eu moro num apartamento alugado que tem 3 quartos. E aí, como nós não temos filhos ainda, somos só nós dois, a gente colocou um quarto pra gente, né? Claro, outro quarto como quarto de hóspedes e escritório. E o outro é o meu closet. Lá no nosso quarto tem um guarda-roupa, mas definitivamente não iam caber as minhas coisas e a dele naquele guarda-roupa. Então a gente pegou um dos quartos pra transformar em um guarda-roupa pra mim, né? Coloquei minha penteadeira também, eu trouxe lá da casa dos meus pais. E a melhor parte de tudo isso, eu tenho meu próprio banheiro e ele tem o dele. Gente, se você tiver esse privilégio, essa oportunidade, eu recomendo 100%. E aí, uma das coisas que eu mais amo sobre eu poder ter meu banheiro e ele ter o dele é que o teto do meu banheiro é rosa. Não, sério, olha isso aqui. Meu banheiro. E olha o teto. É rosa. Eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo aqui da Pantene, de bambu. Eu prefiro usar esses shampoos que são transparentes, sabe? Porque o meu cabelo é muito oleoso. Então, eles são mais levinhos, não pesam o cabelo, são anti-resíduo, né? Então, pro meu couro cabeludo, eu acho mais saudável. E creme, normalmente eu uso algum que eu já deixo no meu banheiro. Eu tenho alguns antigos meus, e aí eu vou alternando entre eles, entre todos esses cremes, na verdade, só pro meu cabelo ficar hidratado e macio mesmo, e tá funcionando. Banho tomado, cabelo lavado, pra glória de Deus. Eu recebi uma mensagem do meu porteiro dizendo que chegaram coisas que eu não sei quais são, mas provavelmente compras que eu fiz no TikTok Shop. Vocês estão conseguindo ouvir com esse som? Eu pedi algumas coisas no TikTok Shop, umas porque eram oportunidades muito boas pra deixar passar, outras porque eu realmente estava precisando. E é sempre um grande sorteio, né? Porque eu não fico acompanhando exatamente o que tá vindo, eu só recebo o e-mail de sua encomenda saiu pra entrega, sua encomenda, barará, barará. Eu gosto da surpresa quando chega, sabe? A máscara que eu usei hoje foi essa daqui, da Bonacure. Eu ganhei ela de brinde, na verdade. Eu não sou a mais entendida de produtos de cabelo e tudo. Eu pego muitas indicações com a minha irmã, que, tipo assim, entende perfeitamente sobre isso. Tudo que é de cosmético do mundo, ela sabe indicar. Então, é ela sempre que me indica. Isso aqui eu ganhei de brinde em uma inauguração de uma loja que eu fui. E é realmente muito bom. Usei já uma vez, tô usando agora a segunda vez. Mas dessa vez eu não esperei os 10 minutos que eles indicam. Mas a gente torce aí pra fazer pelo menos um efeito de um condicionador bom, né? Vai ter que ser, no caso. São só 2 pacotinhos, os 2 do TikTok Shop. E eu acho que eu sei o que é isso, mas isso aqui eu não tô lembrando, não. Sim! E nós já... Ai, veio branco! Que massa! Eu achava que ia vir o preto e eu já tinha feito minha paz com isso. Ai, que legal! Eu pedi um mixer que veio com 2 opções de mixer. Isso aqui é uma bolsa. Isso aqui é uma bolsa que eu vi muita gente postando e super elogiando, porque vem numa caixa bem bonita e tudo, e a bolsa é bem feita, bem acabada. Então, altas expectativas sendo criadas. Tchan, 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 tchan. Olha que legal, gente. Vem na caixinha, aí vem com uma bolsa dentro da caixa. Que linda! Meu Deus, olha que linda!
Cheirosa. Cheiro de banco de carro novo, juro pra vocês. Que linda. Adorei. Tava aqui fazendo meu devocional. Eu tô no meio, mais ou menos, do livro de Josué. Confesso para vocês que a leitura do Antigo Testamento para mim tá sendo um pouco mais demorada do que foi a leitura do Novo Testamento, do que é, na verdade. Mas eu tô lendo também sem pressa, entre algumas aspas. Eu estava sem pressa, né? Mas esse ano eu definitivamente vou terminar a leitura da Bíblia. E só faltam os livros do Antigo Testamento. Não são nem todos, né? São alguns. Eu já li uma parte, né? Mas falta praticamente metade do Antigo Testamento para eu terminar a leitura da Bíblia. E no momento eu estou em Josué, depois de ter lido todo o Pentateuco. Eu já tinha lido Gênesis, já tinha lido Êxodo. Então eu reli, mas os outros livros eu li pela primeira vez. E foi um tanto quanto desafiador, né? Não são livros de leitura tão fluida, de fácil entendimento. Não são livros divertidos mesmo de ler. Eu achei livros bem densos. Os outros, né, outros como o Gênesis, por exemplo. O Gênesis é um dos meus livros preferidos da Bíblia. É muito legal, eu acho realmente divertido, me dá curiosidade, eu fico instigada para continuar lendo. Eu fico assim no Novo Testamento também, mas eu confesso que aqui no Antigo Testamento eu não fico tanto, mas eu entendo perfeitamente, com plenitude, a importância da leitura da palavra e eu preciso, por mim, eu preciso terminar a leitura da Bíblia inteira, porque pra mim é impossível você ter relacionamento com Deus sem leitura da palavra, e quanto mais eu leio, mais eu conheço do caráter de Deus. Eu acho que o Antigo Testamento, ele nos ensina muito sobre o caráter de Deus Pai, sabe? Então, eu acho que quanto mais a gente lê, mais a gente cresce em intimidade com Ele, mais a gente cresce o nosso relacionamento com Ele, mais a gente cresce em intimidade, enfim. Sou muito apaixonada pela leitura da Bíblia. Foi através da leitura da palavra que eu me converti, né? Então, eu indico demais. Principalmente que isso se torne um hábito, sabe? Um hábito diário. Eu entendo que é um pouco difícil colocar isso como um hábito na nossa rotina, principalmente quando a gente nunca lê. Tem muita gente que fica confusa para saber como começar e tudo. Eu poderia passar horas falando sobre esse assunto. Para quem nunca leu a Bíblia, eu acho que entender um panorama geral da Bíblia ajuda muito. Saber o que é isso, né? O que é que a gente está lendo, por que existe um Antigo e um Novo Testamento, e mesmo sabendo que o Novo Testamento é com Jesus e o Antigo Testamento é antes de Jesus, tem várias coisinhas, vários pormenores que a gente entendendo facilitam muito o nosso entendimento mesmo da Bíblia como um todo. Se você for começar a ler a Bíblia, eu recomendo demais que você comece pela leitura de um dos evangelhos. Eu amo o Evangelho de João, eu amo todos, na verdade. Recomendo a leitura do Evangelho de João porque ele é mais curtinho. Enquanto você não cria o hábito da leitura da Bíblia diária, eu recomendo que você realmente prefira livros mais curtos, que você vai acabando mais rápido, vai te dando essa sensação de conquista, né, de vitória, de ter acabado o livro, de ter dado um check ali. Eu, pelo menos, é uma coisa que me motiva, né? E aí depois você vai lendo outros livros menores. Eu gosto muito da Carta de Tiago, porque é um livro curtinho. Eu gosto muito de 1 João também, que é um livro curtinho. Recomendo que você também leia o livro de Gênesis, é um livro maravilhoso. Eu amo o livro de Gênesis. E tem outros livros aqui também, aí depois a gente pode conversar mais sobre isso. Eu posso trazer vídeos especificamente sobre isso, sobre leitura da palavra aqui pro canal. Vocês comentam aí se vocês querem. É realmente um assunto que eu amo, que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de incentivar. Eu estou lendo o livro de Josué, que é um livro meio agridoce, né, digamos assim. Eu já ouvi algumas pessoas falando que é só guerras e mais guerras e mais guerras. E, de fato, na parte que eu cheguei aqui, começaram as guerras, né? Porque até então não era só isso, eram outras coisas. E eu estou gostando muito da leitura desse livro, né? Eu sei que depois ele acaba ficando mais denso quando começa realmente essa parte mais intensa das guerras, da separação das terras e tudo, mas até então ele tá bem histórico
E eu gosto muito dessa parte histórica desses livros. Já tô me arrumando pro aniversário, e aí eu fiz logo meu cabelo, porque quando eu tô muito apressada, eu priorizo o cabelo, porque a maquiagem eu consigo fazer no carro, o cabelo não. E aí eu estava aqui fazendo babyliss no meu cabelo. Achei meu hidratante da Nids, que eu mostrei pra vocês hoje de manhã. Eu vou passar o que eu disse que eu não ia passar. O da Garnier, que tem ácido salicílico, mas é melhor do que não passar nenhum, né? Na sobrancelha eu uso esse Brow Rise da Ruby Rose. Vou passar o meu corretivo da Avizela. Para o contorno que eu uso é o Contour Chic da Marissade com a Oceane. Com o mesmo pincel, eu vou passar o blush. O blush que eu tô usando é esse daqui da Leonie, que é Doce de Abóbora. Vou passar o pó. Pra mim, o pó da Playboy é insuperável. É o melhor de todos. De rímel, eu vou usar o No Panda Brown da Avizela, que é um dos meus preferidos, porque ele sai em pedacinhos. Você não fica com a olheira toda preta, sabe? De rímel que escorre. Vou me vestir. Tô pronta. E é isso. Vou só passar o Cicaplast no meu rosto e vou me deitar para assistir TV no meu quarto. Eu cheguei, aí assim que eu cheguei, eu já tirei minha maquiagem com esse demaquilante aqui. E eu gosto muito de ver o estado da maquiagem assim que eu chego em casa para saber se ela durou, se não e tudo. Vocês vão conseguir ver, acho que vocês já viram, né, no caso. Vocês conseguiram ver aí quando eu cheguei antes de eu tirar a maquiagem, como ela estava. Mas normalmente eu chego em casa com o rosto bem mais oleoso do que o que estava. O que é um excelente sinal, né? Que a maquiagem foi bem feita, durou direitinho. E aí agora pra dormir eu vou passar só o Cicaplast por conta dessa situação aqui, né? Cara, mas eu já estive mais bonita neste vlog, viu? Vou soltar o meu cabelo pra me despedir. Era pra eu ter me despedido antes, né? Enquanto eu ainda estava maquiada e estava bonita. Porque nesse estado aqui é mais delicado. Mas eu vou ficando por aqui. Vou me deitar ali pra inaugurar a minha TV no quarto. Eu amei passar esse dia com vocês, registrar tudo, mostrar tudo, me sentir mais produtivo, porque eu particularmente procrastinava muito pelo telefone. Aí não tem como procrastinar se o seu telefone estiver ocupado, né, gravando, que era o que estava acontecendo. Eu amei passar esse dia com vocês, mostrar tudo, falar bastante, cada detalhe. E deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam, se vocês gostaram, o que é que vocês querem ver mais, perguntas, dúvidas, curiosidades, deixem tudo. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, meu Deus, é muito estranho falar isso. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, dá like, deixa aqui teu comentário. Eu quero super ouvir o feedback de vocês. E um beijo, muito prazer, muito obrigada por terem ficado até aqui. Beijo e até o próximo vídeo!